disponível agora para você Conversas de Pátio Podcast. Eu sou o Júnior Kowalski e falo diretamente aqui do Instituto Dom Bosco em Guarapuava, no Paraná, e espero que você esteja muito bem. Obrigado a você que já ouve o nosso podcast, acompanha a gente por aqui toda quinta-feira, episódio novo para você. E durante esse mês de setembro, nossos episódios todos trazem a temática do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E o tema de hoje, nesse nosso 6º episódio, é Setembro Amarelo, trabalhando a temática de prevenção ao suicídio junto às crianças e adolescentes. E para conversar um pouquinho mais com a gente no dia de hoje, nesse pátio virtual, estou aqui via Google Meet com a Milena Simão Martins, ela que é psicóloga especializada em intervenção de saúde. Atuou por 2 anos no programa Formando Cidadão, que trabalha com medidas socioeducativas com crianças e adolescentes, e também atuou por 6 anos no Instituto João Paulo II, que é uma obra das Irmãs Salesianas aqui em Guarapuava. Tudo bem com você, Milena? Oi, Júnior, tudo bem? Que bom tê-la aqui participando do nosso podcast e contribuindo um pouquinho também para a gente poder ter essas conversas bem bacanas que a gente está tendo ao longo desse mês de setembro. Eu também fico muito feliz com o convite e agradeço. Milena, então a gente traz durante esse mês de setembro essa temática, né, que por vezes ela soa um pouco estranha para algumas pessoas, se torna um certo tabu, né? Então, em relação a essa atuação mesmo com crianças e adolescentes, como que a gente pode desenvolver um trabalho de prevenção ao suicídio em uma linguagem que mais se aproxime da compreensão deles devido à faixa etária mesmo desses sujeitos? Então, a primeira coisa é necessário conversar com eles e falar sobre o assunto, como você bem disse, sem tabu, né? Infelizmente, existe um tabu muito grande em relação à prevenção ao suicídio, né? Esse tema. Hoje está um pouco menos, porém ainda existe. Então, uma das coisas que pode ser feitas é falar sobre o assunto abertamente, numa linguagem que eles entendam, né? Se aproximar desses adolescentes, escutando-os, né? Dando atenção a eles, sem criticar, sem julgar, entendendo o que eles estão falando, né? Estando abertos ao diálogo. A comunicação é muito importante em relação a esse tema e a qualquer outro com os nossos adolescentes. Demonstrar a confiança e colocar para eles que eles são importantes, que eles podem acreditar em si mesmos. Um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer com os adolescentes, crianças também, é em relação a você começar trabalhando com eles o quem sou eu, né? Para que eles possam entender quais são suas características, quais são suas qualidades, o que eles têm de positivo. É fazer um trabalho com que eles consigam se perceber. Muitas das vezes, os nossos adolescentes eles são criticados. Então, é muito importante que eles sejam acolhidos, né? Que a gente possa estar incentivando eles, estar trabalhando com a autoestima deles. De uma maneira tranquila, que eles se sintam interessados, porque se for só na fala, eles não vão gostar, né? Eles se dispersam, mas a gente vai se aproximando, vai chegando perto. É muito importante estar à altura do adolescente, sentar junto, né? Fazer com que ele se sinta valorizado. Então, existem várias maneiras de a gente estar trabalhando esses temas. E para que a gente trabalhe o suicídio, é importante falar sobre a valorização da vida, né? A gente fala muito em suicídio, mas o como valorizar a vida desse adolescente. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa contar com a família também, né? Então, trabalhar temas como esse, como outros temas com as famílias, com a comunidade, com professores, para que esses também sejam preparados para trabalhar com esses adolescentes. Uma outra questão também, Milena, que a gente nota em alguns momentos, e principalmente nas mídias digitais, a gente vê alguns discursos e alguns diálogos falando sobre isso. Algumas pessoas dizem que existe uma romantização do suicídio por parte dos adolescentes e jovens. De acordo aí com a sua caminhada, com o seu trabalho com os adolescentes que você já destacou,
esta romantização, ela realmente existe? Então, essa romantização, eu acredito que existe muito mais pela parte dos adultos. Sim. Porque é como você fala, é como você aborda o tema com o adolescente. Né? Então, por exemplo, tem muitos pais, adultos, professores, às vezes com a intenção de ajudar, mas acaba, por exemplo, falando assim, não vai acontecer nada, quem fala não se mata, quem está falando que vai tentar ter alguma atitude, não vai, ele só está falando. Então acaba minimizando essa fala do adolescente. Sim. E às vezes, claro que acontece de, por um lado, ser romantizado, né? Por quê? Porque pode ser fantasiado, às vezes. Eu vou acabar com a minha vida, eu quero tirar o que eu estou sentindo, eu quero acabar com o problema, e pode ser uma maneira de eu resolver, né? Então, em relação às mídias, o que acontece? Nós temos algumas séries, alguns filmes sobre sobre o suicídio, que, quando mal interpretados, eles acabam dando esse sentido de romantização. Por isso, a necessidade de como abordar, né, o tema com os adolescentes através dos adultos. Sim. E aí a questão da abordagem mesmo, né? Como que você acredita que a gente possa fazer uma abordagem de forma a não alimentar esse sentimento de romantização, por assim dizer? Então, primeiro que quando você observa, né, que o adolescente está tendo algum comportamento diferente, cuidar para não comparar com a fase da adolescência, né, eles têm várias características que podem ser confundidos, porém ficar atento a isso, né? Então, como você chega para falar para ele, você não vai ficar falando para ele que alimentando isso, né? Você não vai ficar falando para o adolescente, não, isso é uma fase, isso vai passar, eu sei o que você está sentindo. Não, a gente não sabe o que o outro está sentindo, né? É ele que está sentindo, é ele que está no lugar dele ali, que está precisando de ajuda. Então, é você oferecer a tua escuta, o que você entende. Às vezes você não sabe o que falar, então você escuta o que é possível, sem ficar alimentando aquilo, porque o adolescente, né, fazendo com que o adolescente repita, mas ver qual é a rede de apoio para que possa ser encaminhado esse adolescente para quem realmente tem especialidade no assunto. E aí, Milena, em relação ao mês Setembro Amarelo, ele é uma marca, ele é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, e visto esse atual cenário de pandemia, quais são os desafios para esse mês Setembro Amarelo de 2020, Milena? Então, os desafios são grandes, né? Porque os índices já são altos, né, em relação a tentativas e até mesmo ao suicídio. O isolamento, ele é necessário devido à pandemia. Porém, através do isolamento, né, o adolescente e até mesmo a própria família, ele vai se sentir mais só, né? Ele vai ter mais incertezas, por exemplo, em relação à escola, ele não sabe quando volta essas aulas. Os jovens que já estão cursando o vestibular, né, quando começam. Sim. Então, muitas questões de família, às vezes acontecem desentendimentos, violência doméstica, desemprego está acontecendo muito, né, questão financeira, até mesmo o alcoolismo, né, aumentam as vulnerabilidades das famílias. E isso, com certeza, vai fazer com que o índice de suicídio aumente também, o que é lamentável, né? Por isso a necessidade de se discutir sobre esse tema, de se procurar ajuda quando você percebe que algum comportamento diferente no teu adolescente, em casa, na escola, na comunidade, para que a gente possa unir forças para evitar esse aumento desse índice, né? Com certeza. A consideração que eu tenho a fazer é que esse assunto se torne cada vez mais tema, né, de diálogos entre adultos, entre responsáveis,
nas nossas obras sociais, nas nossas escolas, na saúde, né, em toda a rede que envolve a criança e o adolescente, e que a gente possa estar trabalhando realmente com eles a importância da existência deles, a valorização dessa vida, né? Que a gente fale sobre o suicídio, sobre essa prevenção, mas que a gente não esqueça de falar sobre a importância da vida, que é algo fundamental, porque muitas vezes eles não acreditam neles mesmos, e é importante a gente estar ali junto, apoiando, para que eles possam acreditar em si. Com certeza, Milena. Milena, obrigado pela tua participação. Fico bem feliz de você ter aceitado o convite e de ter participado aqui nessa série de podcast que a gente está fazendo especial nesse mês. Brigadão mesmo, Milena. Obrigada, também agradeço. Parabéns pelo trabalho, estou acompanhando, está sendo muito bacana. É muito importante a gente poder ter nessa pandemia, esses assuntos disponíveis para que nós possamos ter, né, possamos discutir em casa, possamos estar atentos. E é importante que todos curtam, né, a página do Instituto, que possam estar ali acompanhando vocês nessa caminhada. O trabalho está sendo muito bacana. Parabéns. Obrigado, Milena. Agradeço também pela sua consideração e pelo seu feedback. E você já sabe, para acompanhar a gente, para acompanhar o nosso dia a dia aqui no Instituto Dom Bosco, você pode seguir o nosso Instagram, @IADBGuarapuava. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, Instituto Dom Bosco Guarapuava. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Instituto Dom Bosco Guarapuava. Para ajudar a gente com recursos financeiros, você pode doar pessoalmente na secretaria, realizar depósitos, transferências bancárias, utilizar o aplicativo UPV União pela Vida. Todas as informações necessárias para você realizar a sua doação estão disponíveis nas nossas mídias. Até o próximo Conversas de Pátio.